A ascensão de um líder. Apresentando Júlio César. Júlio César. Um nome que ressoa pelos corredores da história. Um gigante da antiguidade. César não foi apenas um general, um político ou um ditador. Ele foi um arquiteto do destino, moldando a República Romana em um império que dominaria o mundo conhecido. Sua vida, repleta de glórias, intrigas e reviravoltas dignas de uma novela das 8, continua a fascinar e inspirar. Neste mergulho histórico, exploraremos a trajetória de Júlio César, desde seu nascimento em meio à elite romana até seu assassinato brutal, analisando seu impacto profundo na história. Preparem-se para desvendar a vida e o legado de um dos maiores líderes de todos os tempos. Os primeiros anos de César, uma juventude privilegiada e tumultuada. Caio Júlio César nasceu em 100 a.C., em Roma, no seio da gente Júlia, uma família patrícia com raízes antigas e ilustres, como se fosse um Dom Pedro II da época. Apesar de sua linhagem nobre, a família de César não nadava em ouro nem detinha grande influência na política romana da época, tipo um Kennedy em decadência. Ainda assim, sua juventude foi privilegiada, com acesso à melhor educação e oportunidades, um verdadeiro filho da elite romana. Desde cedo, César demonstrou inteligência aguda, habilidades retóricas que fariam o Reinaldo Azevedo corar de inveja e uma ambição insaciável, comparável à de um político em campanha eleitoral. Contudo, sua vida não foi um mar de rosas. A agitação política em Roma durante sua juventude, marcada por conflitos internos e violência, moldou suas visões e ambições futuras, como se ele fosse um verdadeiro malandro carioca da política. Ascensão ao poder, entre intrigas e triunfos militares. A escalada de César ao poder foi marcada por astúcia política, talento militar e uma dose de oportunismo, como um verdadeiro jeitinho brasileiro na Roma antiga. Ele soube navegar pelas águas turbulentas da política romana, forjando alianças estratégicas e utilizando sua crescente influência para alcançar seus objetivos, um verdadeiro jogador de xadrez da política. Sua carreira militar começou a brilhar durante as guerras mitridáticas, onde demonstrou coragem e talento estratégico que fariam jus a um estrategista como o Duque de Caxias. Suas vitórias militares lhe renderam glória, popularidade entre as tropas e o respeito, ainda que relutante, de seus inimigos. A cada triunfo, César consolidava sua reputação como um líder militar brilhante e implacável, pavimentando o caminho para seu futuro glorioso e controverso, como um Getúlio Vargas da antiguidade. César, o Conquistador. Consolidando um império, conquistando a Gália. Um dos capítulos mais emblemáticos da vida de César foi a conquista da Gália, uma campanha militar que durou quase uma década e renderia um filme épico nacional. Comandando suas legiões, César subjugou tribos gaulesas ferozes, expandindo os domínios romanos até o rio Reno e o Canal da Mancha, um feito comparável à conquista do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Suas campanhas militares na Gália foram caracterizadas por uma combinação de estratégia militar brilhante, diplomacia habilidosa e brutalidade calculada, um verdadeiro exemplo de jogo de cintura à romana. A conquista da Gália não apenas consolidou o poderio militar romano, mas também elevou César ao status de herói nacional, um general invicto adorado por suas tropas e temido por seus inimigos, como um Duque de Caxias da Roma antiga. Seção 5. A Guerra Civil. Cruzando o Rubicão, desafiando a República. Com a Gália conquistada, César voltava seu olhar para Roma, como um rei voltando para seu trono. As tensões com Pompeu, seu antigo aliado na primeira triarquia, haviam atingido um ponto crítico,
como um clássico fla-flu da política romana. Em 49 a.C., César, desafiando o Senado e cruzando o Rubicão, rio que marcava a fronteira entre a Gália Cisalpina e a Itália Romana, como se estivesse cruzando a linha de frente em Copacabana, desencadeou uma guerra civil que mudaria o destino de Roma, um verdadeiro divisor de águas na história. A Guerra Civil foi um conflito sangrento e brutal, que colocou irmão contra irmão, amigo contra amigo, como uma triste página da história brasileira. César, com seu exército leal e sua liderança inspiradora, prevaleceu sobre Pompeu e suas forças, consolidando seu poder sobre Roma, tornando-se o dono do pedaço. Seção 6. Ditador perpétuo. Reformas e a busca pela centralização do poder. Após a vitória na Guerra Civil, César se tornou o governante absoluto de Roma, o Todo-Poderoso. Ele implementou uma série de reformas políticas, sociais e econômicas, buscando centralizar o poder e restaurar a ordem em um Estado romano convulsionado por anos de conflitos internos, como se estivesse colocando ordem na casa depois de uma grande festa. Suas reformas visavam modernizar a administração pública, aliviar as disparidades sociais e fortalecer a posição de Roma no cenário internacional. César concedeu cidadania romana a muitos habitantes das províncias, reformou o calendário, promoveu obras públicas e promulgou leis para proteger os pobres e os devedores, um verdadeiro pai dos pobres da Roma antiga. Embora controversas, suas medidas visavam garantir a estabilidade e a prosperidade de Roma, consolidando seu poder e moldando o futuro do Império. Seção 7. Os Idos de Março. Traição e o fim brutal de um legado. A ascensão meteórica de César, sua ambição desenfreada e sua crescente concentração de poder despertaram a ira e o medo de senadores, que viam nele uma ameaça à República, um verdadeiro perigo à democracia. Em 15 de março de 44 a.C., nos Idos de Março, César foi vítima de uma conspiração brutalmente assassinado no Senado romano, um complô que chocou a todos. Liderados por Brutus e Cássius, um grupo de senadores, que se autodenominavam os Liberatores, apunhalaram César até a morte, pondo fim à vida de um dos líderes mais poderosos e controversos da história romana. Ironicamente, o assassinato de César, ao invés de salvar a República, mergulhou Roma em uma nova era de guerras civis e instabilidade, abrindo caminho para o estabelecimento do Império. Seção 8. O legado de César. Um império moldado pela ambição. Júlio César deixou um legado complexo e duradouro, moldado por suas conquistas militares, reformas políticas e morte trágica, como um verdadeiro personagem de Shakespeare. Ele transformou a República Romana, expandindo suas fronteiras, centralizando o poder e estabelecendo as bases para o Império, um feito que ecoa através dos tempos. Suas campanhas militares, como a conquista da Gália, ampliaram o alcance do Império Romano, difundindo a cultura, a língua e o direito romano por vastas regiões, como se fosse a globalização da época. Suas reformas políticas e sociais, embora muitas vezes motivadas por ambição pessoal, modernizaram a administração romana e lançaram as bases para a estabilidade e a prosperidade do Império, um legado que influenciaria gerações. Seção 9. Conclusão. Júlio César. Um legado eterno. Júlio César, um nome que ecoa através dos séculos, evoca um turbilhão de imagens. O general vitorioso, o estrategista brilhante, o político astuto, o ditador implacável. Sua vida, repleta de glórias e tragédias, moldou o destino de Roma e deixou uma marca indelével na história ocidental. César personifica a ascensão e queda de um líder, a luta pelo poder, a fragilidade da República e a inevitabilidade do destino. Seu legado permanece vivo, inspirando debates acalorados sobre ambição, poder, traição e o preço da grandeza.
Júlio César, o nome sussurrado com admiração e temor, continua a nos fascinar, lembrando-nos do poder duradouro da história e do impacto profundo de um único indivíduo no curso da civilização.